2-0 já. Quantos minutos que foram? 24 minutos. 24? Eu gosto desse número. Ah, o número é? da minha vida. É o número da minha vida, 24. O que aconteceu na minha vida no ano passado? Diz a ele pra ele não falar com Que ano foi ano passado? Ô, Pedrosa, fala comigo. Fala. Eu vou ler ali o TP, eu vou ler o que tá escrito. E aí, Beijo vai. para a nossa produção, mas não diminuam a posição do gigante. Toma! É tão duro chegar ali, pô. Vernê, Ainda querem tirar? o Vasco hoje, só para explicar, tem o mesmo número de pontos do Corinthians. 30 pontos. Só que o Vasco tem um saldo bem superior ao do Corinthians. O Vasco fez 38 gols no campeonato e tomou 38 também. Uma maravilha. Saldo 0. Só que o Vasco tem uma vitória a mais do que o Corinthians. O Vasco tem 8 vitórias e o Corinthians 7. Ontem seria mais uma. Inclusive, fica meu repúdio à arbitragem. O que aconteceu? Repito, o que aconteceu ontem, embora não seja futebol carioca, mas Corinthians Internacional. Pra quem não viu o lance grotesco, o pênalti marcado para o Internacional, vale a pena ver, porque você vai se revoltar. Isso mostra e resume como é a arbitragem de futebol brasileiro. Péssimo. Mas enfim. Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Vamos lá. Se o Vasco tivesse com a equipe titular, já seria difícil, já seria praticamente impossível. Porque a gente está falando de uma equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele encontrou inclusive o seu melhor momento na temporada quando ele utiliza a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras que ganhou do River Plate no Monumental e ganhou também em casa. Um Palmeiras que perdeu para o Bahia na última rodada, mas um jogo totalmente atípico. Até para o próprio Bahia, que é outro que oscila demais também. Abel reclamou de gramado e tudo mais, mas o Palmeiras dentro do Allianz Parque é um adversário hoje que, junto com o Flamengo, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida alguma. E talvez em bola jogada, o momento do Palmeiras hoje seja até melhor do que o do Flamengo. Então assim, cara, já seria difícil de qualquer forma. Aí quando você perde o Bastos e perde o Barros e o Carlos Cuesta, aí acabou, gente, porque o nível desce muito. O Vasco com o Barros e com o Carlos Cuesta é o time que tem condição de empatar com o Flamengo, é o time que vence o Cruzeiro, é o time que vence o Bahia e é o time que talvez no Allianz Parque faria um jogo mais duro. O Vasco sem esses jogadores se torna o time que estava brigando para não cair. Porque é muito claro, é muito nítida a diferença de nível de um jogador para o outro. Porque quando o Barros não joga, isso mexe no time inteiro. Quem foi colocado ontem para ser titular? O Tietê. Para mim, volta mais uma vez antecipada. Um jogador que com a bola ajuda, porque tecnicamente ele é muito bom, mas sem a bola estava fora de ritmo, estava fora de eixo. É um jogador que para mim teve uma volta antecipada. Quem jogou de primeiro volante? O Hugo Moura. E mais uma vez o Hugo Moura prejudica o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem vai se lembrar, principalmente para quem é torcedor vascaíno, mas a gente que acompanha também o futebol, no primeiro turno, quem entrega o jogo para o Palmeiras é o Hugo Moura, jogando lá no Mané Garrincha. O Vasco faz o jogo competitivo, estava 0-0 o jogo, e aí o Hugo Moura entrega o gol numa saída de bola. Dessa vez, ele teve a dupla com ele, Lucas Oliveira, que é um jogador que fez um jogo decente com a camisa do Vasco contra o Flamengo, e ele já foi alçado como titular pelo Fernando Diniz. Sendo que, assim, é um atleta que não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. E ficou muito claro isso ontem. É um jogador que não conseguiu saltar a linha quando era preciso, que não conseguiu defender, que cometeu uma lambança junto com o Hugo Moura no segundo gol, e é uma coisa que continua prejudicando o Vasco. São 11 gols por erros diretos do Vasco que ele entrega o gol para o adversário. 11. Se o Vasco tomou 38 nesse campeonato, 11 foram de erros diretos de próprios jogadores do Vasco da Gama. Então, ofensivamente, com a bola no pé, o Vasco nem fez um jogo horroroso, tá? Os 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras chega 2 vezes e faz 2 gols. Mas quem estava controlando a partida era o Vasco. Só que, cara, fica muito difícil. Se você tem um ataque tão letal quanto o do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores que estão numa fase brilhante, e um time consistente contra o Palmeiras, 35 mil pessoas lá no Allianz Parque, é muito difícil você escalar essa montanha de novo depois de ter tomado 3-0. Agora, tem 2 coisas que eu tenho que citar aqui. Fernando Diniz falou que o time melhorou no segundo tempo. O time não melhorou no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras tinha metido 3-0 e naturalmente o Vasco ia ganhar campo. O Palmeiras ia tirar um pouco o pé. E outra coisa, é muito importante a gente falar sobre o Verratti, que é um cara que eu sou grato, que é um cara que fez tudo pelo Vasco. Ele é um cara que doa toda a sua alma, que faz tudo mesmo. Ele é o capitão, ele é o líder, taticamente ele se entrega, mas ele é um jogador que, infelizmente, não está atravessando o seu melhor momento. É o pior momento dele com a camisa do Vasco da Gama. E se no Flamengo o Pedro banca, se no Atlético o Hulk banca, se no Palmeiras o Vitor Roque e o Flaco Lopes já bancaram, se no Fluminense o Cano banca, por que o Verratti não pode ser preservado nesse momento que ele está ruim?
Por que o Fernando Diniz não pode ter outra opção, como Carlos Andrés Gomes e até o David, que entraram no segundo tempo e o time deu uma melhoradinha ali, principalmente em produção? É algo que tem que ser conversado, cara. Porque, infelizmente, o Verratti não tá conseguindo ajudar o Vasco, como ele já ajudou diversas vezes. Mas não adianta, o campo tá gritando pro Fernando Diniz e ele não tá escutando. E ele é só um dos problemas, tá? No final das contas, eu resumo tudo isso aos desfalques do Barros e o Carlos Cuesta, por quê? Junto com o Robert e Renan, foram os caras que deram a sustentação pro Vasco. Só que assim, não tem como não olhar para a parte ofensiva, e eu digo isso até pensando num Felipe Coutinho, que precisa de um jogador melhor para você associar. Coutinho fez um jogo ruim ontem? Não, era o único que estava tentando. O Nuno ontem também, jogo horroroso do Nuno ontem. É um jogador que eu gosto muito, excelente jogador, uma contratação muito boa, mas jogo muito fraco. Então assim, cara, a gente tem que pensar nessas situações, o Diniz tem que pensar em encontrar soluções melhores, mas dito tudo isso, nada de terra arrasada. Foram 7 pontos conquistados em 12, contra 4 adversários de 16. O Vasco, para mim, encontrou sua consistência na temporada. Ontem foi um ponto fora da curva, levando sempre em consideração que o Palmeiras é muito forte, mas que o Vasco tem que fazer um campeonato consistente. Ficar entre os 10, garantir uma vaga ali na competição continental, seja Sula ou seja Libertadores, e preparar esse time para dezembro, para a Copa do Brasil. Esse é o ponto mais importante. É isso. O mais difícil no torcedor, gente, aí eu falo de cadeira, é controlar esses extremos que a gente vive, né? Ou é o A ou é o Z, nunca é o M, né? Ou é eu tô muito feliz, ninguém me ganha, eu sou o melhor do Brasil, ou é meu Deus, terra arrasada, morri, acabou minha vida, me levem embora porque o meu time perdeu. Né? O Vasco ontem enfrentou um dos melhores times do Brasil, né? Talvez o melhor no momento, não sei, o Flamengo também jogando muito, mas enfrentou esse time, jogando dentro de casa, potente, regular, há mais de 5 anos aí, brigando por títulos, e vem numa sequência boa e cria aquela expectativa, dá pra ganhar. Aquele pensamento do empate, do respeito que ele enfrentou o Flamengo, vamos dizer, já estava tudo destruído, porque o torcedor já vai com o peito aberto, eu consigo ganhar, e tem que ser assim mesmo. Só que controlar um pouquinho essa frustração depois, porque, gente, não é terra arrasada. O Vasco faz uma ótima sequência, o Vasco melhorou demais, eu acho que o Diniz está conseguindo imprimir o que ele quer de trabalho, o Vasco já não estamos nesse programa aqui, está proibido falar de zona de rebaixamento, o Vasco está brigando por Sul-Americano, quem sabe daqui a um pouco, faltam 12 jogos para acabar o campeonato, brigar por uma vaga na pré ou na Libertadores, enfim. Mas não dá para o torcedor achar que é uma terra arrasada perder para o Palmeiras de 3-0, Vene. Fernandinha, concordo com vocês. Eu acho que o que o torcedor vascaíno precisa fazer é alinhar a expectativa. Mas eu prefiro o torcedor ficar revoltado quando perde Palmeiras a aceitar uma derrota. Achar que já vai perder. Perfeito. Eu prefiro essa skin, digamos assim. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar grande, não pode diminuir a instituição do Vasco. E sobre enfrentar o Palmeiras, hoje eu não consigo dizer se o Palmeiras é o melhor time, mas eu consigo dizer que o Palmeiras hoje tem o melhor ataque, com certeza, do futebol brasileiro. Por quê? Em números, só para o torcedor entender, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois atacantes do Palmeiras atualmente, Flaco Lopes nos últimos 12 jogos, 9 gols e 2 assistências, o Vitor Roque nos últimos 12 jogos, 9 gols e 4 assistências. Sem sombra de dúvida, a gente está falando do melhor ataque atualmente dos dois atacantes. E pegou uma defesa do Vasco totalmente desfalcada. O Vasco entrou em campo ontem como se não tivesse os reforços. Reforços esses que a gente vem elogiando e que ajudaram demais a equipe do Vasco e o técnico Fernando Diniz melhorarem a equipe. Vamos lá, o Calma Barros é o jogador mais importante hoje, na minha concepção, no setor defensivo. O Cuesta chegou muito bem e jogou no lugar dele o Lucas Oliveira, que com todo respeito ao futebol do Lucas Oliveira, não tem condições de ser titular da equipe do Vasco da Gama. Então assim, diante de tudo que a gente falou, a derrota era aceitável, mas a forma como ela foi construída é que dói mais o torcedor, na minha concepção. Em 24 minutos você levar 3 gols é frustrante. Mas eu concordo também com o Pedrosa. Não concordo com o Fernando Diniz. O Vasco não melhorou no segundo tempo. Foi o Palmeiras que tirou o pé no segundo tempo, até mesmo com substituições, já pensando nos próximos jogos, porque tem um clássico contra o São Paulo no final de semana. Dito tudo isso, calma, torcedor vascaíno. O saldo é extremamente positivo. E sim, tem que continuar pensando numa Sul-Americana e, quem sabe, numa vaga na Libertadores. Tá mais tranquilo, Pedrosa? Nada ainda. Cara, eu juro pra você, cara, eu fico tranquilo. Eu tava muito mais estressado no jogo contra o Ceará, por exemplo, que empata em casa com um gol no final.
Eu vou ficar muito mais estressado se empatar com Vitória, por exemplo, se perder pro Vitória em São Januário. O Vasco agora tem Vitória e Fortaleza em sequência, sendo que tem os 10 dias da data FIFA. Então tem total condição de fazer 3 pontos agora, descansar, recuperar os atletas. Provavelmente o Carlos Costa não vai novamente para esse jogo, mas volta ao Barros e jogar contra o Fortaleza fora de casa. O campeonato do Vasco é esse, gente. O campeonato do Vasco não é ganhar do Palmeiras. O campeonato do Vasco é ganhar do Vitória, é ganhar do Fortaleza, é continuar pontuando contra as equipes ali do meio de tabela. É isso. Vai oscilar, é normal, gente. Vai perder jogo. A vida é assim. Não, e eu, uma vez, eu vi um grande amigo meu, eu não vou expor ele, um jogador falou uma vez assim pra mim, eu tava muito nervosa, o Botafogo perdeu um jogo e tal, e ele disse, ué, Fê, esse jogo valia mais que 3 pontos? É isso. Aí eu disse, não, realmente. Aí aquela sensação de terra Você não arrasada concorda comigo, saiu do não, meu Pedroso? peito. O problema foi como perdeu. Muito rápido. Você tomar Entendeu? 3 gols É em 24. frustração. É Aquela isso. frustração que eu falei que o torcedor, por perder, ela vem como uma avalanche. Acabou. Ei, se toca. É uma coisa assim, entendeu? E teve dói. amigo meu falando assim, eu, no fim das contas, acabei comemorando, porque poderia ter sido uma goleada absurda. Né? E mais uma Entende, vez, entende o que essa pessoa falou? claro, o que mais irrita, Vene, é perder com erro individual. De novo, das mesmas peças, dos mesmos caras. Eu acho que é isso que irrita. De resto, o panorama é positivo.